Projeto de Lei 15 de 2011 institui no município o Dia das Religiões de Matriz Africana, a ser comemorado anualmente aos 2 de fevereiro. Artigo 1º. Fica instituído no município o Dia das Religiões de Matriz Africana, a ser comemorado a cada ano no dia 2 de fevereiro. Artigo 2º. No Dia das Religiões de Matriz Africana poderão ser realizados eventos públicos e com alcance sociocultural. Artigo 3º. As entidades religiosas de matriz africana do município poderão unir-se para a realização de programação, podendo, inclusive e previamente, constituir parcerias com o poder público municipal, visando a garantia da ordem pública, uso de espaço público e de outras necessidades. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 30 de março de 2011. Nadir Helena Cardoso Maia, vereadora. Projeto de Lei de número 15 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Turismo, Cultura, Assuntos Metropolitanos e Segurança. Projeto de Lei número 16 de 2011. Autoriza a isentar o doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição em concurso público do município de Peruíbe. Artigo 1º. Fica o município de Peruíbe autorizado a conceder isenção ao doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos, realizado pela administração municipal. Parágrafo único. Para ter direito à isenção, o doador terá que comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior a 2 vezes para homens e 1 vez para mulheres, no período de 12 meses antecedentes. Artigo 2º. Considera-se enquadramento no benefício previsto por esta lei somente a doação de sangue promovida a órgão ou entidade credenciada pela União, Estado ou município. Artigo 3º. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documentos expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado no ato da inscrição. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aderilson Alves Pereira, vereador. Projeto de Lei de número 16 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 17 de 2011. Institui o Dia Municipal do Ciclista e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Ciclista, a ser comemorado anualmente no dia 19 de agosto, data em que se comemora o Dia Nacional do Ciclista. Artigo 2º. No Dia Municipal do Ciclismo poderão ser realizados eventos públicos, não só com o objetivo de divulgar a prática do esporte, mas para conscientizar a comunidade sobre a importância desse meio de transporte, sobretudo para o meio ambiente, bem como respeito às regras de trânsito. Artigo 3º. O Dia Municipal do Ciclismo será incluído no calendário oficial do município. Artigo 4º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, Monsenhor Lino dos Passos, em 30 de março de 2011. Elias Abujaldi, vereador. Projeto de Lei de número 17 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 18 de 2011. Dispõe sobre a criação do programa Fila Única de informação sobre demanda por acesso aos munícipes pleiteantes à instalação de postes e luminárias no município de Peruíbe e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o programa Fila Única de informação sobre demanda por acesso aos munícipes pleiteantes às instalações de postes e luminárias no município de Peruíbe. Parágrafo único. Para fins dessa lei, entende-se como demanda por acesso o número de pleiteantes às instalações de postes e luminárias do município de Peruíbe. Artigo 2º. O programa Fila Única de informação sobre demanda por acesso de pleiteantes às instalações de postes e luminárias do município de Peruíbe consiste no cadastramento a ser feito pela Prefeitura dos pleiteantes do benefício, na criação de um programa eletrônico que centraliza as informações obtidas no cadastramento sobre as demandas por acesso ao sistema e garanta a efetivação do protocolo. As solicitações dos benefícios somente serão aceitas em forma de protocolo eletrônico, na disponibilização do acesso ao formulário eletrônico de cadastramento, que deverá ser criado e disponibilizado a todos os órgãos públicos municipais, onde houver equipamento com ingresso à internet para facilitar o ato do cadastramento.
na disponibilização em todos os órgãos públicos municipais ligados à rede mundial de computadores dos dados referentes à efetivação do protocolo, na disponibilização dos dados de cadastramento para os demais órgãos públicos municipais, estaduais e federais, para fins de elaboração de políticas públicas, na disponibilização de lista atualizada diariamente dos candidatos cadastrados, devendo constar o número do protocolo, dado do cadastro e situação, no site da Prefeitura Municipal de Peruíbe. Gerenciar a matrícula no sentido de garantir a permanência do matriculado no sistema público de controle. Na disponibilização dos dados de cadastramento para os demais órgãos públicos municipais, estaduais e federais, para fins de elaboração de políticas públicas. Na disponibilização de lista atualizada diariamente dos candidatos cadastrados, devendo constar o número do protocolo, data do cadastro e situação, no site da Prefeitura Municipal de Peruíbe. Gerenciar a matrícula no sentido de garantir permanência do matriculado no sistema público de controle. No cadastro eletrônico deverá constar campo para o preenchimento dos seguintes dados: nome, RG, SIC e endereço do solicitante, a identificação do local onde se deseja o benefício, outros dados que componham o diagnóstico do perfil socioeconômico da família do pleiteante à vaga. Parágrafo único. As informações fornecidas no cadastramento são sigilosas e somente poderão ser disponibilizadas aos órgãos públicos municipais, estaduais ou federais, para a obtenção de dados para a elaboração de políticas públicas. Artigo 4º. O programa tem por objetivo levantar os dados referentes às demandas para que o poder público possa otimizar o fluxo de atendimento e garantir a prestação continuada desse serviço público, com idoneidade e transparência no processo de solicitação do benefício. Artigo 5º. Fica de responsabilidade da Prefeitura Municipal a organização dos protocolos já existentes, observando a anterioridade. Artigo 6º. A efetivação dos protocolos deverá obedecer à ordem de inscrição cadastral de solicitação dos serviços. Artigo 7º. O Poder Executivo dará ampla publicidade ao programa Fila Única de que trata a presente lei. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão às contas de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, a contar da data de sua publicação. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, Monsenhor Lino dos Passos, em 30 de março de 2011. André Luiz de Paula, vereador. Projeto de Lei de número 18 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Projeto de Resolução número 4 de 2011. Autoriza a implantação do projeto Alô Vereador, na Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. Artigo 1º. Fica autorizado o presidente do Legislativo a implantar o projeto Alô Vereador, na Câmara Municipal de Peruíbe. Artigo 2º. O projeto Alô Vereador será constituído de uma central única de telefone, instalada no prédio da Câmara Municipal, cuja finalidade será a recepção e encaminhamento aos vereadores das denúncias ou críticas ou sugestões recebidas. Parágrafo 1º. Será mantida em sigilo a identidade do usuário desse serviço quando este assim o desejar. Parágrafo 2º. Todas as ligações recebidas serão automaticamente gravadas. Parágrafo 3º. Ao final de cada dia, um servidor designado pela administração da Câmara Municipal irá transcrever gravações e encaminhá-las aos vereadores. Artigo 3º. O serviço objeto do projeto Alô Vereador ficará à disposição dos munícipes no horário normal de funcionamento e atendimento ao público da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira. Artigo 4º. O serviço objeto do projeto Alô Vereador será colocado à disposição, sem custo para o usuário, através do 0800 do local. Parágrafo único. Só serão aceitas ligações telefônicas oriundas de terminais fixos da área 013. Artigo 5º. O número do Alô Vereador será amplamente divulgado. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução onerarão verbas próprias. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 30 de março de 2011. Elias Abujal, de vereador. Projeto de Resolução de número 4 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos da semana passada.
Requerimento 207/2011. Requer a mesa, o plenário, Sua Excelentíssima Senhora Milena Xisto Baggieri Migliarese, digníssima Prefeita Municipal, para que intervenha junto ao Secretário de Saúde, para que o mesmo responda a esta Casa de Leis o que segue. Os moradores do Jardim Brasil, que têm filhos menores de 13 anos, podem consultar seus filhos no pronto-socorro municipal, sem necessidade de ter um encaminhamento? Antônio Francisco Ricardo, vereador. Requerimento de número 207/2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 209/2011. Considerando que a coluna dos pescadores requer a mesa ouvir o plenário, observar as formalidades regimentais, e se oficia o ilustríssimo senhor Marco Antônio Cantuária Ribeiro, digníssimo diretor-presidente do Progresso e Desenvolvimento de Peruíbe, PRODEP, para que nos informe sobre a possibilidade de atender ao pleito da coluna dos pescadores Z5, Júlio Conceição, e se positivo, a partir de que data se daria a utilização da rampa acima mencionada? Maria Oneira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 209/2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 210/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie a Excelentíssima Senhora Milena Xisto Baggieri Migliarese, digníssima Prefeita Municipal, para que determine a Secretaria competente que informe a esta Casa de Leis quais as ações estão sendo feitas para evitar o fechamento do aterro sanitário do município. Por oportuno, solicito ainda que informe quais as razões que impediram a municipalidade de solucionar, até o momento, o impasse sobre a vida útil do aterro sanitário. Maria Oneira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 210/2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 211/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie ao ilustríssimo senhor Rogério Plácido das Neves, digníssimo gerente regional da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU de São Paulo, para que verifique a possibilidade de mudança do itinerário das linhas Peruíbe e Santos, a fim de que seja incluída a baldeação no terminal tático em Praia Grande. Elisa Bujaldi, vereador. Requerimento de número 211/2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 212/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a Excelentíssima Senhora Milena Xisto Baggieri Migliarese, digníssima Prefeita Municipal, bons ofícios no sentido de nos informar com referência à finalidade do uso do imóvel localizado na rua Aurélio Ferrara, 218, Praça República do Líbano. Nadir Helena Cardoso Maia, vereadora. Requerimento de número 212/2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 203/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia ao ilustríssimo senhor Márcio Ribeiro, superintendente regional da Electro, solicitando bons ofícios para que encaminhe esta Casa de Leis o orçamento da obra de extensão de rede de eletricidade nas ruas 1, 2, 3, 4, 5 e Viela Balduino dos Santos, entre os loteamentos de Jardim Somar e Vila Erminda, em nosso município, solicitado no requerimento número 206/2011. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento de número 213/2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 214/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a Excelentíssima Senhora Milena Xisto Baggieri Migliarese, digníssima Prefeita Municipal, bons ofícios no sentido de nos informar sobre a área verde localizada em frente ao portão de estacionamento da Igreja Santo Expedito, localizado na rua Seringueira, bairro Estância dos Eucaliptos. O que segue? Qual a destinação prevista para a referida área? Há previsão para a realização de limpeza do referido local? De acordo com a destinação prevista, qual a previsão para que seja executado o referido projeto? Nadir Helena Cardoso Maia, vereadora. Requerimento de número 214/2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 215/2011. Pois não, vereador? Gostaria de retirar esse requerimento para melhor redação.
Obrigado. Atendendo a questão de ordem do vereador Nivaldo Vieira Pereira, o requerimento de número 215 de 2011 fica retirado pelo autor. Requerimento 216 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, e se oficia excelentíssima senhora Milena X. Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de determinar ao departamento competente que informe a este vereador o que segue. O porquê do abandono e da manutenção do espaço físico, onde são ministradas as aulas de veículos automotivos, sinalização de solo, limpeza das guias, iluminação, etc. Visto as condições deploráveis que a situação vem apresentando, sendo as localidades de tamanha importância. De quem é realmente a responsabilidade da iluminação, que deveria ter sido implantada nas áreas para a melhor segurança dos aprendizes e instrutores, quando há a obrigatoriedade de ministrarem aulas noturnas? Segundo o artigo 158 do Código de Trânsito Brasileiro, resolução do COTRAN 347 de 2010, em anexo. Na indicação do espaço físico para as aulas de motociclismo, não foi percebido que o espaço está fora das conformidades em relação a qualquer via trafegável, sendo totalmente em desnível, estreita, com grandes valas, prejudicando a finalidade ali exercida. José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 216 de 2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 217 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, no sentido de enviar a esta Casa de Leis informações sobre o asfaltamento da Rua 5, do bairro Jardim, Mar e Sol, se procede ou não. Maria Olira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 217 de 2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 218 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de determinar ao departamento competente que informe a este vereador o que segue. Se há projeto para a urbanização da praça existente na Rua Ametista, próximo ao antigo mercado Carrancas, no bairro Belmira Novaes. Em caso positivo, vou enviar cópia desse projeto a este vereador. Em caso negativo, se há planejamento para elaboração e implantação deste procedimento. José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 218 de 2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 219 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis as informações que seguem. Qual a data limite para que as vagas destinadas aos idosos sejam demarcadas nos estacionamentos públicos de Pereira? O artigo 41 do Estatuto do Idoso já foi regulamentado por lei municipal. Caso positivo, enviar cópia. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento de número 219 de 2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 220 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, no sentido de determinar a secretaria competente que informe essa Casa de Leis o que segue. Quais as providências foram tomadas, inclusive pelo Serviço de Vigilância Sanitária, pela municipalidade junto à concessionária, a fim de sanar a questão apontada no relatório acima mencionado? Qual o controle sobre a qualidade de água fornecida à comunidade feita pela municipalidade junto à Sabesp? Se a Prefeitura aplicou alguma sanção à empresa concessionária devido a esta situação, se positivo, enviar cópia reprográfica da mesma. Quais as ações serão efetivadas pela municipalidade, garantindo seu papel de concessor, evitando que a população continue a ser penalizada? Cópia reprográfica de notificações, ofícios, requerimentos e outros documentos encaminhados à Sabesp no período de 2010 a 2011 sobre a qualidade da água. Outras informações complementares que entender necessárias. Maria Olira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 220 de 2011, em discussão.
Em votação. 02 que serão favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 221/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xista Bagieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, no sentido de determinar a secretaria competente que informe esta Casa de Leis o que segue. Quais as providências foram tomadas para apurar o caso do falecimento do jovem Marcelo Henrique? Houve falta de oxigênio na ambulância quando da remoção do paciente, conforme relatado? E, em caso positivo, as razões desta falha? Cópia repográfica do encaminhamento feito pela Prefeitura Municipal junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, conforme relatado na reportagem do periódico acima mencionado. Outras informações complementares que entender necessárias. Maria Oneira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 221 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 222/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xista Bagieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis as informações que seguem. Solicito cópia do processo aberto nessa prefeitura referente à indicação 1037/2010, de 22/9/2010, em anexo, que trata da criação do Conselho dos Animais. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento de número 222 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 223/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, e se oficie a excelentíssima senhora Milena Xista Bagieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao capitão Falcão, comandante do destacamento policial deste município, que intensifique a circulação de viaturas policiais nos bairros localizados após a Avenida João Abel, sentido Itanhaém, e que retorne a resposta a este vereador, para que ele possa conversar adequadamente com os munícipes daquela região. José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 223 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 384/2011, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 390/2011, de autoria do vereador Elias Abujaldi. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 391, 392, 2011, de autoria do vereador Nivaldo Vieira Pereira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações 393, 394, 396, 400, 402, 2011, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações número 395, 397, 398, 401, 403, 2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 399, 2011, de autoria dos vereadores Adenilson Alves Pereira e Nivaldo Vieira Pereira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 404, 2011, da autoria da vereadora Nadir Helena Cardoso Maia. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações 405, 406, 407, 409, 2011, de autoria da vereadora Maria Oneira Bettioli Contel. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações número 408, 410, 411, 412, 413, 2011, de autoria do vereador José Arruda Ramalho. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Não havendo mais matérias apresentadas pelos senhores vereadores, de acordo com o artigo 274 do nosso regimento interno, que trata sobre a tribuna livre, abro a palavra ao senhor José Contreras Castilho, que usará a tribuna por 10 minutos e versará sobre o tema, o Dia da Água. O tempo foi concedido pelo vereador Antônio Francisco Ricardo.
Boa tarde, senhores vereadores, público presente, funcionários da casa. Como já foi dito, o que me traz aqui é a água. Na realidade, a água é elemento vital, né? Nós estamos no mundo principalmente por causa da água. Cerca de 80%, né, André, do nosso corpo é água. Agradecer ao vereador Toninho do Frango pela cessão do espaço, ao André de Paula, vereador André de Paula, pelo convite. Bem, no Dia Mundial da Água, eu comentando com a minha esposa poucos dias antes, de que, gozado, quando chega temporada, não falta mais água em Peruíbe. Alguns anos já. E a minha esposa falou, mas você reparou como é que está a água? Isso era o mês de janeiro. Você reparou como é que está a água? Vem cá. Eu fui até a máquina de lavar e não era água. Era um troço lá, podia chamar de qualquer coisa. Porque a vereadora Onira sabe muito bem que ela é do ramo. Quando a gente é pequeno, na escola, a gente aprende que a água potável é inodora, insípida e incolor. Então eu trouxe para vocês a água da Sabesp. E ela tem, eu até vou passar para vocês. Se me permite, presidente, gostaria de passar já, começando com o senhor. E o que acontece? A partir dessa constatação, eu fui atrás. E, para minha surpresa, um ex-funcionário da Sabesp me diz o seguinte: a água de Peruíbe não é tratada. A água de Peruíbe sofre somente o gotejamento de cloro. O que acontece? Tudo que é carreado para dentro da caixa, os particulares acabam vindo para a nossa torneira. E nas temporadas não falta mais água, porque eles realmente liberam sem o tratamento ou o chamado tratamento primário. O que é isso? No tratamento da água são realizados, passa por 7 quesitos, né? A colocação de cobre e outras coisas mais. Isso é no tratamento da água. Em Peruíbe não tem tratamento à água. Ela só tem a cloração, quer dizer, o tratamento de gotejamento. Bom, os vereadores, eles estão de parabéns, que eu até percebi que já se entrou com um pedido de informação, não é isso? Para a prefeita, quais as providências que estão sendo tomadas. Então eu estive com o doutor Antônio Abud, solicitando os laudos do Aduflux e da própria CETESB. Mas eu não consegui esses laudos. Talvez um pouco por falha minha, porque eu acabei não sendo muito insistente com o poder público. E a gente sabe que muitas vezes a gente se acomoda e a coisa não sai, né, André? Então a falha é minha, por não ter conseguido esses laudos. Porque eu me acomodei um pouco, né? Eu me cansei um pouco de esperar, então eu me acomodei um pouco. Então a falha é minha. Veja bem, algumas pessoas falam para mim, puxa vida, mas é preciso ter entrar com uma ação, porque nós entramos com uma ação com o doutor Silvio Cogo, nos moldes da ação que o doutor Sidney Aranha entrou no Guarujá. E lá prosperou, nós fomos vitoriosos. No Guarujá, a justiça já penalizou a Sabesp. E a gente espera que aqui aconteça o mesmo. Nós entramos com uma ação no Ministério Público, para que o Ministério Público transforme essa ação vamos dizer, alguma coisa que caminhe mais, que chegue até a mesa do juiz. Mas isso vai depender também do promotor. E a gente sabe que tem promotor e promotor, né? A gente sabe que tem juiz e juiz. Aqui, por exemplo, nós temos juiz que frequenta rodeio, né? Aqui nós temos juiz que frequenta rodeio. Então a gente entra com uma ação contra o rodeio, e o juiz vai lá no rodeio. Então, quer dizer, tem juiz e juiz. Tem promotor e promotor. Então, veja bem,
o decreto federal, veja só, tem um decreto federal que obriga agora todas as companhias de saneamento, de serviço de água, a colocar na conta da água os parâmetros e a quantidade de amostras. E as nossas, eu já passei via e-mail, mas eu vou deixar uma cópia aqui. As nossas amostras, em janeiro, em dezembro, foram coletadas 60 amostras, 59 amostras, e dessas amostras, 44 estavam de acordo com os padrões. Isso significa que se 44 está de acordo com os padrões, 15 não estavam fora dos padrões. E esses 15 significa 25%. Eu até disse que a cada 4 copos de água que a gente toma, um copo, se é 25%, a cada 4 copos de água que a gente toma aqui em Peruíbe, a gente toma um copo de cocô. A gente fala essa palavra, né? Na televisão eu falei isso, o diretor falou, olha, pode falar a palavra correta, mas as pessoas já sabem do que eu estou falando. Acima de 40 amostras, na cidade, qualquer cidade, acima de 40 amostras, somente 5% podem estar fora dos padrões. Só 5%, Bahia. E aqui, 25%. 25%. Em janeiro e fevereiro, se vocês pegarem as contas de água de vocês, as contas de janeiro e fevereiro são idênticas. Tantas amostras, dá a impressão que, de repente, não fizeram nada lá. Esse mês esquecemos de tratar a água, de fazer isso, de gotejar, tá? Então coloca aquilo que já estava aí. Vereadora Nabi, parece que é assim. Me informaram que lá tem um segurança e que quando o técnico não aparece lá, para gotejar lá, o próprio segurança fala, puxa vida, já faz 2 dias que não coloca o troço lá, então ele vai lá e põe a bisnaguinha lá. Bom, eu me lembro que eu comecei ainda com o doutor Nicolete, solicitando laudos. Depois passou o doutor Bianchi, ou o inverso, o doutor Bianchi primeiro. Quem foi? O doutor Bianchi primeiro, que foi secretário de saúde? Doutor Nicolete, depois passei com o doutor Bianchi. E, enfim. E aí, como demorou muito para eu conseguir os laudos, eu falei, vamos entrar pelos próprios laudos da Sabesp. E a gente fez isso. Bom, gente, eu queria trazer mais uma informação para vocês. Não sei o meu tempo? Tá legal. Veja bem, isso é informação da própria Prefeitura de Peruíbe. A Folha de São Paulo fez uma matéria que eu já passei para vocês também, via e-mail, mas posso repassar. Litoral teve 8.000 casos de diarreia em um mês. Todo o litoral. E a Secretaria de Saúde de Peruíbe também enviou para a Folha de São Paulo, ou para a Secretaria do Estado, os casos daqui. Então, todas as cidades tiveram casos de diarreia. Eles chamam isso aí de um surto de diarreia. E aqui, a matéria da Folha de São Paulo coloca que um dos principais fatores também para a diarreia não se dá só pela ingestão de água, pela bebida, mas também se dá por uma série de fatores, falta de higiene, alimentação inadequada ou contaminada, mas também, principalmente por uma chamada via hídrica, né? Que é a água. Então, gente, eu gostaria de pedir para os senhores, nem gostaria de pedir porque eu já percebi que todos os vereadores estão sensíveis com essa contaminação da nossa água.
E o que eu gostaria de propor para os senhores é que a Câmara Municipal chamasse os atores envolvidos para fazer aqui um debate, saber o que está acontecendo. Chama o Ministério Público, porque muitas vezes o Ministério Público pode falar, olha, o encaminhamento é inadequado, como a própria vereadora Elmira me disse, né, que já há alguns anos ela está preocupada com essa situação, né, e a coisa não se resolve, né. Chamar a própria prefeitura também, enfim, os atores envolvidos. Muito obrigado. Para concluir. O senhor tem ainda 1 minuto para concluir. Bom, eu acredito que já ocupou o devido tempo, e só reforçando para que a Câmara, com a sua inteligência, tome as devidas providências no sentido da gente tentar trazer para Peruíbe uma água potável. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora? Gostaria de solicitar de Vossa Excelência, para avaliar a possibilidade de fazermos 1 minuto de silêncio pelo falecimento do nosso ex-vice-presidente José Alencar, de ontem, né? Atendendo a questão de ordem da vereadora Maria Elmira Bettioli Contel, eu peço aos nobres pares do público presente, em pé, passamos 1 minuto de silêncio. Decorrido o tempo do senhor José Contreiras, abro a palavra no pequeno expediente, 10 minutos sem a parte. Está escrito o vereador André Luiz de Paula e a vereadora Maria Elmira Bettioli Contel. 10 minutos sem a parte, com a palavra do vereador André Luiz de Paula. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa diretora dos trabalhos, senhores vereadores, vereadoras, público presente, assessores, funcionários da casa. Primeiramente quero aqui referendar um apoio ao Partido Verde, ao presidente do Partido Verde, senhor Contreiras, que trouxe um assunto muito importante, muitíssimo importante, que é a questão da água de Peruíbe. Porque a gente olhando uma garrafa assim de água, a gente pode simplesmente não beber. Não vou beber essa água. Tudo bem, mas a questão é muito acima disso. Eu vejo essa questão como uma questão de saúde pública, porque tem gente que é obrigada a beber essa água. Então é uma questão que envolve saúde pública. E custa dinheiro para a população ter que curar quem tem que ir lá no pronto-socorro depois, ser atendido. Então nós temos casos de 8 mil casos de diarreia, que pode não ser todos, mas uma boa parte tenho certeza que porque fugiu do controle. E a Folha de São Paulo não é nenhum jornaleco, é um grande jornal que está falando. Então é um caso de saúde pública, sim. E nós temos que observar o que está acontecendo. Acredito que seja interessante, sim, muito interessante, que venha alguém da Sabesp para ocupar um espaço aqui e se defender. E dizer quais as ações que estão sendo tomadas, como bem disse a vereadora Elmira, no seu requerimento,
para que se resolva o problema. Nós não podemos ficar à mercê dessa situação. E também temos que entender que, além de saúde pública, o turismo também é afetado. Porque quem lê lá em São Paulo que está dando diarreia, que a água de Peruíbe, de Itanhaém, de quem quer que seja não presta, que a água não é boa, também pode não descer. E falar assim, eu vou lá para Minas, onde tem água boa, vou para as estâncias hidrominerais, porque lá não tem cocô na água. Então isso é muito mais sério do que a gente pensa. Pode trazer consequências péssimas para a nossa cidade. Principalmente quando a grande imprensa divulga o nome da nossa cidade relacionado a esse tipo de coisas ruins. Então acho muito importante que se tome atitude. Então estou cobrando dessa casa, desse presidente, de todos os vereadores e de toda a população, todos os partidos políticos, para que realmente tomem providência. Vamos atrás dessa situação. Esse vereador está apoiando 100% essa questão. Foi o caso de chamar alguém da Sabesp aqui, de fazer o que tiver que fazer. Porque nós não podemos ficar à mercê de uma água imprópria para consumo. Queria falar também de alguns trabalhos. Eu vou falar de uma resposta de um requerimento que eu recebi hoje. Eu entrei com um pedido de um requerimento no qual eu solicitava a possibilidade da Prefeitura Municipal implantar uma feira livre na rua Água Marinha, lá no balneário Belmira Novaes. Na verdade, gente, foi protocolado na Prefeitura um abaixo-assinado enorme, gente, ó, muitas assinaturas, pedindo que fosse feita essa feira lá. Acontece que o pessoal que mora lá, na região do Belmira Novaes, o pessoal tem que atravessar a pista e ir na feira do outro lado da pista. Que é uma coisa difícil, complicada, tem muita gente de idade. A pessoa vai lá ou então tem que ir de carro, porque fica longe. Então, a viabilidade da feira, da criação da feira lá, existe. Por isso as pessoas pediram. Tanto existe que na resposta, a Prefeitura disse o seguinte: venho pelo presente comunicar que após exame do seu requerimento, recebeu a Divisão 3 o seguinte despacho. Informamos que após visitas técnicas no local, em vez de ir ao local, no local, né? Em datas e horários diferenciados, foi observado. Há grande número de moradores veranistas. Tudo bem. A largura da via e a pavimentação com massa asfáltica são fatores que favorecem, vejam bem, favorecem a implantação da feira. O bairro é distante do centro, o que dificulta as ações da fiscalização. Mas não dificulta as ações de quem mora lá, né, para ir na feira. Pode haver saturação de opções dessa modalidade de comércio, uma vez que o bairro vizinho já dispõe de uma feira. Pô, a feira é na Vila Erminda, gente. Nós estamos falando do lado de cá da pista. Desta forma, voltando, desta forma, mesmo que as condições sejam favoráveis à implantação, tecnicamente não é recomendável a instalação, uma vez que os departamentos fiscalizadores não dispõem de recurso humano e equipamentos para realizar as devidas fiscalizações. Quer dizer, ela diz que é tecnicamente, que as condições sejam, que ela diz que as condições são favoráveis à implantação da feira. Quer dizer, ela diz que é uma boa feira lá, mas ela não tem recurso humano e equipamento. Poxa, mas daí é difícil você falar isso para as pessoas pagam imposto, pô. Para ser atendida. É a mesma coisa que eu falar, não vou fazer uma indicação lá na Vila Erminda, que é muito longe, pô, moro aqui no centro, pô. Não tem isso, pô. Tem que se adequar, se a prefeitura mesmo está dizendo que é favorável, eu acho que tem que ser revisto isso aqui.
Também vou falar de mais um assunto aqui, sobre o requerimento que esse vereador fez, solicitando o andamento da indicação 1037 de 2010, que trata da criação do Conselho dos Animais. Esse assunto foi amplamente debatido pelas pessoas que são militantes da causa dos maus tratos aos animais, pessoas interessadas que existem no município. Esse processo, foi feita uma reunião, foi dada entrada com essa indicação e também com requerimento, e a gente não tem resposta. Então, estou pedindo a resposta, que a gente precisa dar um retorno para as pessoas. As pessoas estão querendo saber que pé que está esse assunto. Nós estamos também aqui solicitando eu estou insistindo nesse assunto, sobre as vagas destinadas aos idosos, a demarcação de vaga para idosos. Não está acontecendo isso. Tá? Idosos em Peruíbe, os idosos não têm aonde parar o carro. Nós temos demarcações para deficientes, que é um outro assunto que depois nós vamos entrar, porque muitas delas estão fora de medida. Que o deficiente tem que ter uma vaga maior, gente, porque a cadeira ocupa o espaço na hora de descer do carro. Mas isso é outro assunto. Mas com relação aos idosos, nós não temos vaga. Nós temos 1, 2 ou 3 vagas no município, se tiver. Eu tinha visto uma só, na frente da terceira idade. Depois a minha senhora Aline disse que tem uma na Rua da Feira. Na feirinha de domingo tem uma, né? Na Praça Ambrósio Baldini, né? Na feirinha lá. Então, lá tem uma também. E eu rodei o centro procurando e não tem vaga de idoso. Precisa demarcar. O artigo 41 do Estatuto do Idoso é bem claro. Ele diz que tem que ter 5 vagas para os idosos. Então, estou insistindo nisso, tá? Estou querendo saber data, se existe ordem de serviço, porque a gente faz um requerimento e a resposta nem sempre vem como a gente gostaria que fosse. Olha, nós vamos fazer tal data, está previsto por tal mês. Não se fala em data. Se fala, vai ser feito, mas não se sabe quando. Não é tão complicado isso, gente. Não é complicado. E os idosos merecem mais respeito. E nós temos muitos em Peruíbe. Então, eu estou insistindo nesse assunto. Vou continuar insistindo até que eu saia na rua e veja, poxa vida, fizeram as vagas, que bom. Eu espero que isso aconteça rápido. É só isso hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Maria Neira Batioli Contel, 10 minutos sem a parte. Senhor presidente, senhores primeiro e segundo secretário, senhores vereadores, vereadora Nadir, boa noite a todas e a todos presentes. Inicialmente quero cumprimentar o Contreiras por trazer um assunto tão importante como a questão da água, né? A água é a vida. Todo mundo sabe que sem água não há vida. E água sem qualidade é problema na saúde pública, com certeza. Eu hoje vinha preparando esse requerimento, que foi aceito por esta casa hoje para ser encaminhado à prefeitura. Inclusive no correio eletrônico, quem recebe do mandato dessa vereadora, eu deixo um link lá para essa publicação da Sabesp com todos os detalhes. A Sabesp é uma estatal que pensa que é dona da cidade, sempre teve essa postura aqui em Peruíbe. Todos nós de Peruíbe temos uma consideração enorme pelos funcionários da Sabesp, que são pessoas, uma grande parte são daqui de Peruíbe mesmo, são pessoas comprometidas com a cidade, em que pese a queda da qualidade, depois começou com essas terceirizações que a Sabesp faz, contrata empresas que não têm responsabilidade com a qualidade do serviço oferecido.
E nós temos um problema muito grande em relação à Sabesp, porque quando você volta na história e pergunta, principalmente, já conversei bastante com o Sodré a respeito disso, como é que a Sabesp ficou responsável pelo fornecimento, né, logo depois da ditadura militar. Eles compraram uma empresa pequenininha daqui que era responsável pelo serviço de fornecimento de água. E eles acham que não tem que fazer concessão, que eles são donos, não é isso que a nossa Constituição fala. Que a cidade, ela é responsável, o poder local é responsável pelo fornecimento de água, de serviços de fornecimento de água, e isso pode se transformar numa concessão, como é feito no transporte público. Aqui é uma concessão, e o fornecimento e tratamento da água também é uma concessão, deveria ser uma concessão para a Sabesp, só que nós não temos esse processo de concessão. O prefeito José Roberto Preto, ele começou a fazer um enfrentamento muito forte com a Sabesp. Ele até contratou uma assessoria para ver essa questão da concessão, mas principalmente ele trabalhou muito a questão de que a Sabesp arrebentou. E ainda não era a época de fazer os trabalhos da questão de esgoto. Ela arrebentava com as ruas de Peruíbe. Foi feito até todo um levantamento do prejuízo para o município e tudo. Mas eu acho que o foco, e o Contreiras faz muito bem de trazer essa discussão aqui, nós temos, é uma das perguntas que eu faço para a Prefeitura, como que fica essa história da concessão? Nós sabemos que prefeitos do interior do estado de São Paulo que enfrentaram a Sabesp e alguns retiraram a concessão da Sabesp, porque eles tinham um contrato de concessão que tem um prazo. Nós não temos prazo, não temos nada. Então a Sabesp eternamente vai fornecer qualquer que seja o serviço que ela bem entenda e a gente não tem como interferir nisso. Então, esse é um assunto que nós temos que trabalhar e conversar com a Prefeitura, que não pode continuar desse jeito. Todas as ações que a gente tenta fazer, eu entrei aqui no um processo contra a Sabesp, que não faz audiência pública aqui, quando ela aumenta a tarifa de fornecimento de água, desrespeitando uma lei municipal, recorri no Tribunal de Justiça em São Paulo e até agora não consegui nada. Então, eles se acham. E a Sabesp é uma empresa estatal que gastou dinheiro nosso para fazer propaganda em todos os estados na época eleitoral passada, para, não sei, promover o candidato do governo da época. Ela não fornece serviço em nenhum estado, só no estado de São Paulo. E ela gastou em propaganda no Brasil inteiro, em todos os estados. E aí vem aqui em Peruíbe e fornece essa água mostrada aqui. Quem se aproxima de uma máquina de lavar roupa já tinha tido a oportunidade de ver esse estrago que faz. Na roupa fica visível, né? No ser humano, as consequências depois vêm lá realmente colocada aqui no pronto-socorro. Então, eu pergunto para a Prefeitura quais as providências que ela está sendo tomada, se o serviço é feito através da vigilância sanitária, qual o controle, se ela já aplicou alguma multa na Sabesp, e o que é que ela está fazendo em relação a esse tipo de coisa, que é de conhecimento de todo mundo. E quem quiser ter acesso àquilo que foi fornecido pela própria Sabesp, mostrando a porcaria de serviço que ela nos fornece, eu tenho como fornecer. Senhor presidente, um requerimento que eu faço também, que é um assunto bastante sério, é a questão do falecimento daquele jovem, um aluno, do Marcelo Henrique, que também foi motivo de publicação em matéria em jornal, porque a mãe questiona muito que as condições que a criança faleceu foram bastante suspeitas. Nós tivemos a oportunidade de conversar rapidamente com o secretário de Saúde, o Dr. César, e ele falou para os vereadores que ali estavam na reunião que tivemos no gabinete da prefeita, na quarta-feira passada, e que quando tem algum indício, quando tem qualquer suspeita de ter problema no atendimento médico por um profissional da saúde, por um médico no caso, que eles encaminham para o Conselho Regional de Medicina e que já teria sido feito esse encaminhamento. Mas o que é colocado também, que faltou, e não é a primeira vez que eu ouço esse relato, já é a terceira vez de parentes. Houve a falta de oxigênio na ambulância quando dá a remoção da criança. Então, essa questão de faltar oxigênio em ambulância quando está transportando e que a pessoa morre, é outra questão que também tem que ser tratada. Essa casa tem que estar bastante atenta, porque a questão de saúde,
ela é cada vez mais problemática para a senhora prefeita, para os munícipes e para nós vereadores que somos perguntados. Então, essa é uma questão que vem se repetindo. Então, eu espero o retorno. Estou pedindo até cópia, né, do que foi encaminhado para o Conselho Regional de Medicina, para que eles se manifestem, porque, inclusive, a escola, óbvio que a criança estudava, eles querem saber, né? E é bom que queiram saber, porque senão a gente se acostuma que as pessoas morreu, fica tudo por isso mesmo. E a gente precisa de retorno, e essa casa tem que cumprir o seu papel. É o que me trouxe a essa tribuna, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora. Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, abro a palavra no grande expediente. 20 minutos com a parte de 1 minuto. Estão inscritos os vereadores André Luiz de Paula e Adnilson Alves Pereira. Pela ordem, senhor presidente. Por não, vereador? Eu vou retirar a minha palavra no grande expediente. Entendendo a questão de ordem do vereador André Luiz de Paula, fica retirada a palavra. Fica somente inscrito o vereador Adnilson Alves Pereira. 20 minutos com a parte de 1 minuto, com a palavra do vereador Adnilson Alves Pereira. Senhor presidente, segundo secretário, vereadoras, vereadores, público presente, meu boa noite a todas e a todos. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala aqui, cumprimentando e parabenizando o senhor Contreiras, do PV, trouxe um tema relevante nessa tribuna e contribuiu bastante, sempre que vem temas voltados aqui para as questões ambientais, ainda mais quando se fala de água, né? Realmente acrescenta bastante e contribuiu muito. Eu gostaria também aqui, senhor presidente, de falar aí da tristeza que tomou conta de todos os brasileiros, mundo afora, falecimento do nosso ex-vice-presidente e presidente, né? Afinal de contas, no governo do presidente, então, Lula, ele assumiu por diversas vezes aí, e deu um período de aproximadamente 8 meses, então, a gente pôde acompanhar pelos meios de comunicação, o mundo inteiro, manifestando aí um sentimento para o nosso ex-vice e ex-presidente, José Alencar. Mas também gostaria de fazer aqui uma referência, senhor presidente, com relação à primeira conferência municipal de turismo que ocorreu nos dias 24 e 25, próximo passado, aqui nessa casa, onde tivemos a oportunidade de contar com a presença de diversos representantes, né, de várias entidades, autoridades, inclusive de outros municípios. A nossa prefeita Milena também pôde estar presente aqui nos 2 dias. E o mais importante foi a presença do nosso secretário de Turismo do Estado de São Paulo, secretário Márcio França, nosso eterno deputado. Dizer da importância, pelo menos no meu entendimento, né? A gente percebeu que vários temas foram discutidos, onde o deputado secretário Márcio França fez um apanhado de uma forma geral, que eu entendo que para o município chega a ser até um privilégio, no meu ver. O deputado assumiu agora como secretário, e já no mês 3 nós tivemos a oportunidade de recebê-lo nessa casa. Então, quero cumprimentar o Eduardo Ribas, o João de Fiore, do departamento competente de turismo aqui do município, que tiveram a iniciativa de agilizar essa conferência, e que mais vezes possa acontecer conferência nesse sentido, para que o nosso município não venha cair no esquecimento das autoridades do Estado. Então, cumprimentar de forma carinhosa o secretário Márcio França, falou de várias iniciativas que pretende para o futuro próximo aqui para a região, não apenas para Peruíbe, o que eu achei bacana, quando ele não falou só de Peruíbe, falou de programas que podem beneficiar toda a região metropolitana e também o Vale do Ribeira. Então, foi de grande importância, ao meu ver,
parabenizar o secretário responsável pelo departamento, o senhor João de Fiore, e o nosso amigo Eduardo Ribas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que a Vossa Excelência colocasse em votação a suspensão do intervalo regimental. Atendendo a questão de ordem do vereador Edson de França, coloco em votação a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos a suspensão do intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas na ordem do dia. Parecer número 19/2011, contrário. Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 71/2010. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 71/2010, de autoria do Executivo, que torna-se obrigatória a disponibilidade de guarda-volumes nas entradas dos bancos existentes no município de Peruíbe, vem emitir o parecer contrário à proposição, com fundamentos nos argumentos expostos no parecer da Procuradoria Jurídica, o qual transcrevemos abaixo. Solicita-nos a Comissão de Justiça e Redação parecer sobre os aspectos legais do projeto de lei 71/2010, de autoria do Executivo, que torna-se obrigatória a disponibilidade de guarda-volumes nas entradas dos bancos existentes no município de Peruíbe, cabendo-nos informar o que segue. Trata-se de projeto apresentado pelo Poder Executivo com a finalidade de obrigar os bancos a manter guarda-volumes nas entradas das agências localizadas no município. Ao projeto veio, inclusive, acostada a cópia dos ofícios com a tratativa entre PROCON e anuência das agências bancárias, no sentido de cumprir tal exigência. A proposta é relevante, porém já tivemos a oportunidade de discorrer sobre a inadequabilidade do município, impor a iniciativa particular determinadas exigências sem reserva legal, como é o caso do presente projeto. O IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, já se posicionou a este respeito no seguinte sentido. O município tem competência para disciplinar assuntos de interesse local, exercendo o poder regulamentar para legislar sobre o adequado uso do espaço urbano. Nesta seara, o município pode impor condições para a prestação de serviços à população, visando dar maior comodidade e segurança aos cidadãos. Quanto à manutenção pela instituição bancária de guarda-volumes, outro é o entendimento deste instituto. Isto porque, apesar do tema figurar a competência legislativa municipal, o custo da reestruturação arquitetônica das agências bancárias, aliado à mobilização de funcionários para organizar, fiscalizar a utilização do guarda-volumes, não é justificável, face ao pequeno benefício almejado pela medida, mera comodidade ao consumidor de serviços bancários. Nesse sentido, Maria Silvia Zanella de Pietro comentou que o poder de polícia não deve ir além do necessário para a satisfação do interesse público, que visa proteger. A sua finalidade não é destruir os direitos individuais, mas, ao contrário, assegurar o seu exercício, condicionando-se ao bem-estar social. Só poderá reduzi-los quando, em conflito com interesses maiores da coletividade e na medida estritamente necessária a consecução dos fins estatais. Além da ausência da razoabilidade da proposição, alto custo para a mera comodidade do consumidor, pode-se argumentar, ainda que a proposta legislativa, caso implementada, feriria o artigo 170 da Constituição Federal, visto que é contrário ao princípio da livre iniciativa, a criação de excessivos embaraços à prestação da atividade econômica. A propósito, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que é ilegal a ação da administração, que a pretexto de exercer o poder de polícia se interna na esfera juridicamente protegida da liberdade e prosperidade. Com efeito, quaisquer restrições impostas a particulares decorrentes do poder de polícia local devem observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e necessidade, o que não se verifica no caso enfrentado. Tendo em vista o exposto, conclui-se que o projeto de lei em questão é inconstitucional, ao criar a obrigatoriedade de manutenção de guarda-volumes nas agências bancárias, por ferir o princípio da razoabilidade. Não obstante a relevância do projeto em análise, somos pelo parecer contrário, pelos motivos acima expostos. Ante exposto, essa comissão, entendendo que os esclarecimentos são de todos pertinentes,
resolve exalar parecer contrário. Sala das Comissões, 21 de março de 2011. Comissão de Justiça e Redação. Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 19 de 2011, contrário à Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei de número 71 de 2010. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis ao parecer contrário, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem verbalmente. Então se manifesta. Contrário ao parecer. Pela ordem, senhor presidente. Só para entenderem, os favoráveis aprovam o parecer contrário. Os contrários se manifestem verbalmente, que são a favor do projeto. Isso. Quem é contra o parecer? Pela ordem, senhor presidente. Isso. Está em votação o parecer. Eu me manifesto contrário ao parecer. Essa vereadora é contrária ao parecer, senhor presidente. Meu voto é contrário ao parecer. Meu voto é contrário ao parecer. Eu vou me abster da votação. Contrário ao parecer. Meu voto também é contrário ao parecer, senhor presidente. Eu me abstenho. Por 7 votos contrários e 2 abstenções, fica rejeitado o parecer. Projeto de lei número 3 de 2011. Institui o Dia Municipal da Bíblia. Artigo 1º. Fica instituído no município de Peruíbe o Dia Municipal da Bíblia, a ser comemorado no 2º domingo do mês de dezembro. Artigo 2º. O Executivo poderá promover a divulgação e comemoração desta data, que terá como objetivo difundir e estimular a leitura da Bíblia. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação. Sala de Sessões, Monsenhor Lino dos Passos, em 2 de fevereiro de 2011. Emer Elias Abujaldi, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 28 de 2011. Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 3 de 2011. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 3 de 2011, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi, que institui o Dia Municipal da Bíblia, é de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 28 de março de 2011. Comissão de Justiça e Redação. Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer número 27 de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 3 de 2011. A Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de lei número 3 de 2011, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi, que institui o Dia Municipal da Bíblia. É de parecer que sobre o aspecto financeiro nada tem a opor. Sala das Comissões, em 28 de março de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Oneira Beteli Contel, presidente. José Arruda Ramalho, relator. E Valdo Vieira Pereira, vice-presidente. Para conhecimento dos senhores vereadores. Em discussão, o projeto de lei de número 3 de 2011.
Em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Projeto de resolução número 3 de 2011. Autoriza o presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe a designar vereadores para compor comissão de representação. Artigo 1º. Que o senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe é autorizado a compor comissão de representação de 3 vereadores para participar da 14ª Marcha a Brasília, em defesa dos municípios, que será realizada em Brasília, Distrito Federal, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2011. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de verbas orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Maria Nira Bettioli Contel, vereadora. Hertz de França, vereador. José Arruda Ramalho, vereador. Parecer número 36 de 2011. Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução número 3 de 2011. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de resolução número 3 de 2011, de autoria dos vereadores Maria Nira Bettioli Contel, Hertz de França e José Arruda Ramalho, que autoriza o presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe a designar vereadores para compor comissão de representação. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, 28 de março de 2011. Comissão de Justiça e Redação. Hertz de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer número 35 de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de resolução número 3 de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de resolução número 3 de 2011. Dos vereadores Maria Nira Bettioli Contel, Hertz de França, José Arruda Ramalho, que autoriza o presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe a designar vereadores para compor a comissão de representação. É de parecer que sobre o aspecto financeiro nada tem a opor. Sala das Comissões, 28 de março de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Nira Bettioli Contel, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Para conhecimento dos senhores vereadores. Coloco em discussão o projeto de resolução número 3 de 2011. Em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Não havendo mais matérias a serem discutidas na ordem do dia. Vai na verdade. Gostaria de pedir aqui, senhor presidente, desculpa, eu fui até a tribuna, esqueci de falar de um evento que vai ocorrer aqui na Câmara amanhã de manhã. Posso fazer aqui um convite aos nobres vereadores e público presente? Abro a palavra na explicação pessoal. Está escrito o vereador Adnilson Alves Pereira. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente. Senhor presidente, eu só pedi aqui, com relação ao evento que vai estar ocorrendo aqui na Câmara amanhã, a partir das 9, está previsto de início das 9 até as 13 horas, que é uma palestra paulista de vôlei paraolímpico. Então, o período está inscrita e vai sediar um dos jogos no ginásio. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro virá à cidade para incentivar. Então, também, o vereador André aqui conversando com ele até pediu para que a gente pudesse fazer uma fala aí. Foi enviado o convite para os vereadores, mas às vezes a população acaba não tendo essa informação também. Então, avisar a todos, convidar, que convide os amigos para participarem. Teremos aqui a presença, está confirmada a presença do palestrante, que é o técnico da seleção brasileira de vôlei paraolímpico, o senhor Amaury Ribeiro. É uma oportunidade ímpar. Esse pessoal que precisa de todo o nosso apoio aí, não tenho dúvidas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos na explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão.